Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Eu sou a professora Franciele Midori, a professora responsável por essa disciplina, e o tema da nossa aula de hoje, da nossa última aula, será sobre etapas da SAI 3, ou seja, nós falaremos sobre as etapas do processo de enfermagem para finalizar aí e a gente entender esse processo, de enfermagem como um todo. Então, nós vimos nas aulas anteriores sobre teorias de enfermagem, começamos a falar sobre o processo de enfermagem, sobre as etapas do processo de enfermagem, com a investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação, Então, de entender realmente que a SAI e o processo de enfermagem, elas trabalham em conjunto, mas acabam não sendo a mesma coisa. A SAI é como se fosse algo mais global, uma ferramenta poderosíssima que nós temos que utilizar ao nosso favor na nossa prática assistencial, e que dentro da sistematização, dentro da SAI, nós temos o processo de enfermagem que nos auxilia a operacionalizar a prática de enfermagem, a assistência de enfermagem. Me ajuda a organizar e trazer toda a cientificidade da enfermagem para o nosso dia a dia de trabalho e o nosso trabalho junto com a equipe de enfermagem. Então, nós vimos sobre essas etapas do processo de enfermagem e hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos finalizar essas etapas para que você compreenda de uma maneira mais tranquila e finalize essa disciplina. Então, eu trago para você nesse slide o nosso Padlet que nós fizemos, o Padlet da SAI. Por meio desse Padlet, vocês podem colocar a câmera do celular de vocês apontando para esse QR Code e vocês já vão abrir diretamente no Padlet. Lá eu coloquei vários materiais importantes para vocês compreenderem melhor a SAI e também para vocês utilizarem na vida profissional de vocês. Caso vocês não tenham celular, não queiram utilizar o QR Code, vocês podem entrar por meio desse link, padlet.com/framidori, e tem esses números aqui. Então, uma possibilidade de vocês entrarem aí no Padlet por meio do link também, Então, temos essas duas possibilidades, por meio do QR Code e por meio também do link. Então, entrem nesse Padlet, lá eu coloquei o NANDA, o NIC, o NOC, deixei também alguns livros ali de referência para vocês aprofundarem no tema. Então, ele vai servir como material de apoio para a vida, da vida profissional, para utilizar nas demais disciplinas. Então, acaba sendo aí, um material que eu produzi com todo carinho aí para vocês utilizarem na vida profissional e na construção do perfil profissional que você deseja ser, que você consiga utilizar o processo de enfermagem e a SAI, da melhor forma possível na sua vida profissional também. Hoje nós teremos o nosso Kahoot. Então, eu vou deixar aqui para vocês o número do PIN e também, vocês podem entrar, por meio desse PIN e pelo navegador ou pelo aplicativo. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o número do PIN 813756. Então, já entrem aí, 813756. Vocês podem entrar por meio do navegador kahoot.it ou por meio do aplicativo. Então, já entrem para a gente conseguir utilizar esse momento da melhor forma possível. Nós teremos 2 momentos na metade da nossa aula e no final da aula também, Então, ainda o nosso sistema está dando somente aqueles codinomes, aqueles nicknames já estabelecidos, mas vai dar para a gente participar e ter esse momento de interação para a gente conseguir fixar os conteúdos da nossa disciplina. Então, o quiz, ele é uma forma de nós interagirmos, de deixar a aula mais dinâmica, mas também ele tem esse objetivo, esse intuito de nós fixarmos, de nós conseguirmos relembrar alguns conteúdos que foram apresentados na aula. Então, vamos agora contextualizar a nossa aula de hoje. Então, eu trago para você nessa figura o processo de enfermagem em si, Então, o processo de enfermagem, ele é formado por 5 etapas que são trabalhadas de forma flexível
flexível, elas trabalham em conjunto e elas têm toda uma dinamicidade, né, quando eu vou aplicá-la. Então, começando para a primeira etapa, a etapa da investigação. Então, nós já vimos essa etapa da investigação, é aquele momento em que eu vou fazer uma visita para o meu paciente, eu vou admiti-lo em uma unidade, né, em algum pronto atendimento, vou conhecer. Então, eu vou fazer o quê? A anamnese, que é a entrevista, e o exame físico. E por meio da entrevista e do exame físico, eu vou encontrar os principais achados ali do meu paciente. E é por meio desses achados identificados, né, o que eu encontrei ali, tanto no paciente, na família e comunidade, eu vou traçar o quê? Diagnósticos de enfermagem, que é a segunda etapa. Então, eu vou encontrar os meus achados e vou partir para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Nessa etapa, eu vou fazer, então, a padronização, né? Vou alinhar, juntar os achados que são parecidos, né? Que são ali padrões, para estabelecer diagnóstico de enfermagem. Então, por exemplo, né, na etapa da anamnese, eu posso encontrar dados que o paciente ele referiu sobre o seu padrão respiratório. Ao realizar o exame físico, eu encontro também alguns achados na parte respiratória. Para eu traçar um diagnóstico de enfermagem, eu vou unir, né, esses achados encontrados de acordo com a sua similaridade e assim eu vou traçar diagnóstico de enfermagem. Lembrando que nós precisamos, então, priorizar diagnósticos. Se eu pegar todos os achados encontrados, eu vou realizar um monte de diagnóstico de enfermagem. Mas esse não é o intuito. O intuito é nós encontrarmos os principais achados e, em cima desses principais achados, nós vamos, então, estabelecer diagnósticos de enfermagem prioritários. Em cima desse diagnóstico de enfermagem, eu vou fazer o quê? Vou fazer um planejamento das minhas ações. E eu vou buscar, então, um resultado esperado desse diagnóstico de enfermagem. Então, o que eu espero desse diagnóstico de enfermagem? Então, se é referente à parte respiratória, eu posso ter realizado um diagnóstico de trocas de gases ineficazes ou prejudicadas e tem a ver com a parte respiratória. O que eu espero, né, de planejamento, resultado esperado? Que se estabeleça, que melhore o padrão respiratório do paciente. Então, nessa etapa do planejamento, eu vou fazer o quê? O plano de cuidado. Eu vou fazer a prescrição de enfermagem diante do resultado que eu espero, né? Então, essa é a etapa, né, a terceira etapa de planejamento. E depois que eu fiz a prescrição, fiz o meu plano de cuidado para o meu paciente, eu vou partir para a quarta etapa, que é a etapa da implementação da assistência. O enfermeiro, junto com a equipe de enfermagem, vai colocar em ação o que foi programado nessa prescrição de enfermagem, então nessa quarta etapa da implementação. E depois que nós implementamos os cuidados, nós iremos avaliar nessa quinta etapa, né, etapa da avaliação, para a gente entender, então, se o que nós organizamos, se o que nós planejamos para o nosso paciente, o paciente ele melhorou, ele piorou ou ele se manteve estável, né? Então, todos os cuidados de enfermagem, eles vão ter um resultado, né? Ele pode se manter, melhorar ou piorar. Então, por meio das etapas aí do processo de enfermagem, a gente vai organizar esse cuidado e depois avaliar, né? Então, essa avaliação, ela é importante, né? Então, é a parte aí que a gente consegue entender se o que foi planejado, organizado, foi efetivo ou não. Então, voltando para o slide, nessa etapa, né, da avaliação, é que a gente realiza também a evolução de enfermagem, né? Então, que é algo privativo do enfermeiro. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre um pouco sobre a implementação e finalizar com a avaliação, tá? Então, só para vocês entenderem que durante toda a nossa disciplina, nós falamos sobre as etapas aí do processo de enfermagem. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a intervenção de enfermagem, né? O que seriam as intervenções?
intervenções, que nós podemos utilizar uma taxonomia, que é parecida com a NANDA, mas é uma classificação internacional das intervenções de enfermagem, para vocês terem esse conhecimento. O NIC também está no nosso Padlet, tá? Então, quem quiser acesso à versão digital do NIC, da NIC, está no Padlet. Veremos sobre a avaliação de enfermagem, né? O que seria essa avaliação, como que nós podemos fazer, né? Voltando, então, para a questão também da evolução, como uma questão que é privativa do enfermeiro, né? Então, isso, quem faz a evolução de enfermagem é o enfermeiro. Falaremos também sobre o prontuário eletrônico, né? A importância dos sistemas informatizados hoje em dia para a gente colocar em ação o processo de enfermagem, né, de uma forma efetiva, e falaremos sobre o processo de indicadores e acreditação, que tudo isso tem a ver com a qualidade da assistência, que é o que nós pensamos quando nós organizamos o processo de enfermagem também, né? Em se pensar em qualidade da assistência, tá? Então, esses são dos nossos principais temas que serão abordados hoje e vamos começar a falar, então, sobre a classificação das intervenções de enfermagem. Agora nós falaremos sobre o NIC, ou a NIC, como alguns falam, que é uma taxonomia, um livro destinado à classificação das intervenções de enfermagem. Então, é um livro de apoio, é um livro que nos orienta, então, a realizarmos alguns tipos de intervenções baseados em resultados esperados e ao diagnóstico de enfermagem também. Então, vamos conhecer mais sobre a NIC. Vamos lá? Então, nós temos que, né, de acordo com o NIC, que uma intervenção de enfermagem, ele é qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico realizado por um enfermeiro para melhorar, né, os resultados do cliente. Então, é o tratamento, as ações que são baseadas, então, nesse julgamento que é os diagnósticos, né, de enfermagem, que é baseado também nesse conhecimento clínico para melhorar, né, os resultados esperados. É quando eu penso também nessa etapa do planejamento. E aí, esse planejamento a gente faz, né, os diagnósticos de enfermagem. Dentro dos diagnósticos, não, as intervenções de enfermagem, né? Então, baseado nos resultados que eu espero, eu traço intervenções, ações de enfermagem, a própria prescrição, né, de enfermagem. Então, a NIC, ela foi desenvolvida a partir de 1987, foi impulsionado pelo movimento ali da necessidade de nós termos classificações que trariam uma padronização da assistência de enfermagem. Começamos pela NANDA e depois disso impulsionou a criação de uma classificação que padronizasse as intervenções de enfermagem, né? Então, o primeiro passo foi com a NANDA, depois nós tivemos a criação da classificação das intervenções de enfermagem. E aí, nós tivemos ali um grupo de pesquisadores que viram nessa necessidade, né, necessitava de uma classificação destinada para as intervenções. Já tínhamos uma classificação para os diagnósticos, mas que era necessário essa classificação para as intervenções também. Então, após o diagnóstico, é necessário tomar alguma atitude em relação a ele, né? Então, eu tenho um diagnóstico, tá? Eu posso traçar resultados esperados em cima desse diagnóstico. Para isso, a gente tem a classificação dos resultados de enfermagem, mas como que eu posso padronizar algumas intervenções, né? Essa prescrição de enfermagem para dar um norte ali para o enfermeiro, para o estudante de enfermagem, a pensar nesse cuidado, nessa ação que será realizado para o nosso paciente. Então, é uma possibilidade aí de nos dar um norte, né? Nos dar diretrizes de como que nós podemos fazer a intervenção do paciente diante de um diagnóstico que nós estabelecemos anteriormente. Então, voltando para o slide, nós temos também a questão, né, dos objetivos da NIC. Então, ele trazer essa padronização da nomenclatura dos cuidados de enfermagem, fazer o desenvolvimento também de sistemas
de informação e assistência à saúde, né? Então, essa questão realmente, né, da informatização do processo de enfermagem. Então, isso é uma busca grande nossa, né, como profissionais da área da saúde, para que a gente consiga ter um sistema informatizado para colocar em prática, né, o processo de enfermagem. A NIC também, ela ensina, né, a tomada de decisão, principalmente para os estudantes de enfermagem, que ainda não têm a prática clínica, né, de ter ali essa intuição na hora de escrever, né, algumas ações, algumas intervenções de enfermagem. Então, é um livro de referência que ajuda nessa tomada de decisões de acordo com o diagnóstico de enfermagem, então, que foi traçado. Também é importante o NIC porque a gente consegue fazer um planejamento, né, dos recursos necessários nos locais de prática de enfermagem, né, levantando ali, né, os principais quesitos importantes ali nesse processo, uma linguagem abrangente para uma comunicação entre a equipe de enfermagem também. É uma linguagem de fácil acesso, que não tem a utilização de muitas palavras difíceis de entendimento. Então, essa linguagem ela é coerente, ela é clara, e aí não tem problemas de comunicação ao enfermeiro utilizar para realizar uma prescrição de enfermagem. Também, por meio da NIC, a articulação com outros sistemas de classificação de cuidados de enfermagem. Então, a gente pode fazer essa articulação do NANDA, né, do NOC, da NANDA, que é de diagnóstico, do NOC, que é de resultados, e o NIC, que é de intervenções de enfermagem. Então, nós podemos, né, fazer esse link NANDA, NOC e NIC, utilizando esses 3 tipos de classificações para a gente conseguir, né, realmente realizar os cuidados de enfermagem de uma maneira efetiva. E aí, nesse slide, eu trago para você sobre a questão que envolve também a implementação da NIC, né? Então, os enfermeiros, eles devem utilizar toda a taxonomia com o cliente, não apenas as intervenções de um domínio ou classe. Então, se eu opto a utilizar a NIC no meu processo de trabalho, eu vou utilizar a NIC em todos os momentos em que eu vou prescrever, né, alguma intervenção, alguma ação, né, para o meu paciente, tá? Então, é importante utilizá-la em todo o processo. As interpretações podem ser usadas com qualquer teoria de enfermagem e em todas as instituições. Então, não tem uma teoria de enfermagem pré-determinada para a NIC, ela se encaixa, né, em várias teorias de enfermagem, e os locais de assistência de enfermagem e sistemas de atendimento à saúde também, né? Então, geralmente, elas são implementadas, né, por tanto a NANDA como o NOC e o NIC, eles são implementadas muitas vezes em sistemas, né, informatizados do processo de enfermagem. Utilizam esses sistemas de classificações para realmente nortear o cuidado de enfermagem, né? Então, por meio, por exemplo, de alguns dados que eu tenho ali do paciente, dos achados encontrados com ele, eu consigo já puxar, né, uma sequência aí de diagnósticos e também, né, de intervenções de enfermagem, né, diante dessas classificações que nós temos, né? Então, tem essa possibilidade também. Nesse slide eu trago para você sobre as questões, né, que envolvem os componentes, né, de uma intervenção. Então, muito parecido com o componente de um diagnóstico de enfermagem, lá eu vou ter o título da intervenção, a definição propriamente dita, para a gente entender se é realmente o que eu estou pensando, se essa intervenção ela deve ser escolhida ou não. E depois lá eu vou ter as atividades de enfermagem. Dentro dessa intervenção, eu tenho as atividades de enfermagem, que são as ações, ou seja, essas atividades que eu vou utilizar para prescrever o cuidado. Então, elas começam no verbo no infinitivo e são as ações diante de uma intervenção que eu quero, né, realizar ali para o meu paciente. E aí temos também as referências bibliográficas que foram utilizadas para a criação dessa intervenção. Então, as intervenções de enfermagem da NIC, elas estão listadas em ordem alfabética, por isso que fica fácil de nós encontrarmos algumas intervenções. Eu posso procurar por ordem alfabética.
A NIC também sinaliza o tempo estimado para a realização das intervenções e o profissional indicado para sua execução. Então, ali ela deixa claro, né, quanto tempo vai durar, se é de curto, médio, longo prazo, né, e o profissional que é responsável pelo determinado tipo de execução. Então, por exemplo, a responsabilidade do enfermeiro realizar essa ação é responsabilidade da equipe como um todo, então ali eu consigo definir, né, as responsabilidades para traçar a prescrição, né, conforme o profissional que irá realizá-la, né? Então, há essa possibilidade também. E aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo de 3 níveis de taxonomia NIC, que é muito próximo também, se nós analisarmos a NANDA, né, que tem esses níveis, para a gente entender como que se encaixa, né, e encontrarmos uma intervenção. Então, é trabalhado em 3 níveis, por exemplo, o nível de domínio. Então, nós temos lá o primeiro domínio fisiológico básico. Temos a definição, que são, então, cuidados que dão suporte ao funcionamento físico, então faz parte desse domínio. Nesse domínio, nós temos o outro nível, que é a classe. Essa classe, ela está dentro do domínio. Dentro de cada domínio, nós temos, né, as classes. Temos vários tipos de domínio, vários tipos de classe também. E aí, nessa classe, nós temos, ó, o controle da atividade e do exercício. Uma justificativa, uma definição, que são, então, intervenções para organizar ou auxiliar a atividade física e a conservação e o gasto de energia também. Dentro dessas classes, eu vou ter vários grupos de intervenções, né? Então, domínio, dentro do domínio eu tenho várias classes, dentro dessas classes eu tenho intervenções, né? Então, da classe de controle de atividade e do exercício, eu tenho a intervenção relacionada à promoção da mecânica corporal, do controle de energia, da promoção do exercício, do treino para fortalecimento, alongamento, deambulação, equilíbrio, mobilidade de articular, controle muscular, né? E o ensino, que são atividades e exercícios prescritos. Então, dentro de uma intervenção, dentro de uma classe, eu tenho várias intervenções. E dentro de cada intervenção, eu vou ter as atividades, ou seja, eu vou ter as ações que eu posso utilizar para prescrever um cuidado. Então, eu vou mostrar para você como que pode ser, né, uma intervenção, dentro da intervenção, encontrar, né, as ações que poderão ser desenvolvidas. Então, nós temos, por exemplo, a intervenção de enfermagem, promoção da mecânica corporal. Nós temos um número, que ele é um número padrão, que ele é utilizado, né, em todo mundo, é esse mesmo número, só vai mudar o título por conta da tradução, né, de língua. Sempre vai ter uma definição da intervenção, para a gente poder entender se é realmente a intervenção que eu estou procurando ou não. Então, ó, facilitação do uso da postura e dos movimentos nas atividades diárias para promover, para prevenir, né, fadiga, tensão ou lesão musculoesquelética. Ah, tá, então é isso que eu estou pensando. Então, eu vou utilizar essa intervenção, promoção da mecânica corporal. Dentro da intervenção, então, eu vou ter o quê? As atividades de enfermagem, que nada mais é do que as ações que eu irei prescrever. Então, ó, orientar o cliente sobre a estrutura e o funcionamento da coluna vertebral e de uma postura adequada para a movimentação e o uso do corpo. Então, aqui eu tenho, né, uma ação que eu posso prescrever no planejamento ali da assistência para o nosso paciente. E sempre é precedida de uma referência para consulta, né, de onde que foi encontrado essa intervenção para ser utilizada junto ao nosso paciente, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco dessa taxonomia, da classificação das intervenções de enfermagem e que ela possa, né, com certeza, facilitar em algumas situações a nossa prescrição e o nosso planejamento de enfermagem. Agora nós iremos falar, né, uma situação, problema que envolve intervenções de enfermagem. Vamos conhecer? Então, eu trago para você a história da Flávia. A Flávia é supervisora do pronto-socorro e ela está fazendo, né, implementando um programa de melhorias da qualidade do serviço de enfermagem para o processo, né, de acreditação. Para que ela consiga ter um sistema, um serviço
que seja acreditado, né? Que ela consiga provar que há uma qualidade, né, no seu serviço, ela vai ter que implementar a sistematização da assistência de enfermagem, bem como o processo de enfermagem, né, de uma forma completa. E para isso, ela pensou, né, em utilizar classificações, sistemas de classificações, e uma delas é a classificação das intervenções de enfermagem, a NIC. Então, vamos ajudar, né, a Flávia diante desse cenário. Então, nós temos aí uma paciente, né, de 16 anos, ela está com ardor ao urinar, uma sensação, né, de urgência, micção, na anamnese, né, no exame físico foi identificado mucosas oculares descoradas, ela está apática, com dor em região suprapúbica e diante, então, dos dados evidenciados na primeira etapa do processo de enfermagem, por meio da anamnese e do exame físico, ela encontrou, né, alguns achados. E ela, então, propôs, né, em cima desses achados, 2 diagnósticos de enfermagem. Dor aguda, título de diagnóstico, relacionado à causa, né? Então, o fator relacionado à infecção evidenciada por sinais e sintomas, que é o nosso características definidoras, expressão de dor. Então, primeiro diagnóstico de enfermagem. Depois, nós tivemos outro diagnóstico de enfermagem, ó, eliminação urinária prejudicada, título de diagnóstico, relacionado a, fator relacionado, a causa, né? A infecção do trato urinário, evidenciado, fator, características definidoras, que são sinais e sintomas, disúria e frequência urinária. Então, estabelecemos 2 diagnósticos de enfermagem em cima dos achados. Então, vamos estabelecer agora os resultados esperados e as intervenções de enfermagem para esse caso, né? Para a gente conseguir entender aí como que a gente realiza um processo de enfermagem como um todo, tá? Então, primeiro diagnóstico, né? Que estabelecer esses cuidados esperados e intervenções de enfermagem, ó. O dor aguda relacionada à infecção evidenciada pela expressão de dor. Qual o resultado que eu espero diante desse diagnóstico de enfermagem? Eu quero, né, que a minha paciente tenha um controle dessa dor. E quais, então, serão as intervenções, as ações, né, dentro dessas intervenções que eu vou realizar para eu alcançar esse resultado esperado? Então, eu vou avaliar a intensidade e características da dor, eu vou investigar com a cliente os fatores de posição que podem aliviar ou piorar a sua dor, eu vou orientar, né, o uso de analgesia, que foi prescrita de acordo com a intensidade, frequência e características da dor, conforme prescrição médica. Então, eu posso prescrever essas intervenções, essas ações para paciente, de acordo com o diagnóstico de enfermagem. E aí, nós temos outro diagnóstico, ó, eliminação urinária prejudicada, relacionado à infecção do trato urinário, evidenciado pela disúria e frequência cardíaca. Então, em cima desse diagnóstico de enfermagem, qual que é o resultado que eu espero? Eu espero que ela tenha uma eliminação urinária suficiente, né, que seja em níveis de normalidade. Então, quais as intervenções que eu vou realizar para eu alcançar esse resultado esperado? Então, eu vou monitorar a eliminação urinária, incluindo a frequência, o odor, o volume e a cor. Eu vou explicar, né, a cliente os sinais e sintomas da infecção do trato urinário. Eu vou orientar essa cliente a desenvolver uma rotina diária, né, do uso do sanitário, para diminuir, então, esse tempo de retenção urinária. E eu vou também incentivar a ingesta hídrica e explicar a sua importância. Então, todas as intervenções ali prescritas, elas estão relacionadas para eu tentar, né, fazer com que a paciente ela tenha uma eliminação urinária que seja ali adequada, né, que seja suficiente para ela melhorar. Tá? Então, aqui nós vimos, né, uma implementação ali que a supervisora ela estava pensando, né, em tentar implementar utilizando a taxonomia NIC, e dessa forma a gente consegue ver o link, né, entre a primeira etapa, a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, a terceira etapa, que é o planejamento, e a quarta etapa, que é a etapa da implementação.
né, das ações de enfermagem. Então, tudo ali está interligado e que nós, enquanto enfermeiros, nós podemos realizar para a gente poder proporcionar para o nosso paciente, com certeza, uma assistência de qualidade. Agora nós iremos falar sobre a quinta etapa do processo de enfermagem, que é a etapa da avaliação. Então, nós finalizando aquele ciclo, como que a gente pode avaliar tudo que nós pensamos e planejamos e organizamos para o nosso paciente. Então, vamos conhecer mais sobre essa quinta etapa do processo de enfermagem. Então, quando eu falo em avaliação de enfermagem, eu vou acompanhar as respostas do cliente aos cuidados que foram prescritos e implementados por meio das anotações do prontuário, da observação direta das respostas do cliente, a assistência proposta, assim como também do relato do cliente. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma avaliação também, né, do estado geral do paciente, de acordo com o que eu prescrevi, de acordo com o que eu pensei, né, para ele durante a realização do meu processo de enfermagem. Então, aí eu vou avaliar as suas respostas para ver se ele se manteve estável, para ver se o paciente ele melhorou, para ver se ele piorou. Então, são parâmetros aí que eu vou tentar, né, encontrar e avaliar para entender, né, todo o seu processo. Então, eu vou fazer ali a evolução, né, do nosso paciente para ver como que ele passou, né, diante dos acontecimentos aí planejados. O que é importante nós pensarmos? Quando nós avaliamos o nosso paciente, a gente vai fazer uma avaliação das demais etapas. Então, lembra que quando eu falei que o processo de enfermagem, ele é um processo dinâmico, flexível e ele acontece ali ao mesmo tempo, né? Então, quando eu passo para a quinta etapa, esse processo avaliativo, eu vou avaliar não somente se meu paciente melhorou, se ele manteve estável, se ele piorou, mas nesse mesmo momento, eu vou avaliar as etapas passadas. Eu vou verificar na primeira etapa da investigação se eu preciso mudar ou se o paciente ele teve mudança de dados, né? Então, se nós temos que voltar lá e perguntar outra informação para o paciente, para o seu familiar, para o acompanhante, se ele desenvolveu outros dados, então eu avalio essa primeira etapa também. Eu avalio a etapa do diagnóstico de enfermagem para entender se eu preciso mudar ou não algum diagnóstico, porque pode ser que o paciente melhore e algum diagnóstico de enfermagem ele já não faça mais parte, né, daqueles cuidados ali que eu prescrevi para esse paciente. Então, eu avalio também o diagnóstico. Eu vou ver ali se os resultados esperados, eles continuam o mesmo ou se eles modificaram. E eu vejo na etapa da implementação se o que foi implementado, se o que foi utilizado ali, se tudo que foi prescrito para o paciente, ele foi realizado pela equipe de enfermagem ou não, né? Às vezes a equipe não realiza o que foi prescrito. Então, eu vou avaliar se o que foi implementado foi efetivo ou não, ou se nem foi implementado, tá? Então, voltando para esse slide, aqui eu trago essa finalização, né, da avaliação de enfermagem, em que eu vou ver na investigação. Os dados estavam completos? Eu preciso de mais informações? O diagnóstico, os problemas foram resolvidos? Teve uma piora ou teve uma melhora? Eu vou ter que modificar algum diagnóstico de enfermagem? Na etapa do planejamento, os resultados e as intervenções, elas foram adequadas para o que foi pensado? Ou eu preciso, né, modificar as intervenções? E na implementação, como foi implementado? Foi realmente implementado? O que foi implementado trouxe resolução ou não, né? Então, a gente faz essa avaliação também, né, de todo o processo. Então, quando eu avalio processos, faço uma avaliação do todo da enfermagem, né, então eu vou buscar o quê? Uma assistência de qualidade. E considera-se também 3 tipos, né, de avaliação. Então, nós temos um autor, Dona Bidian, que ele falava muito sobre a qualidade assistencial e qualidade estrutural, né, qualidade como um todo. E ele trouxe, né, 3 pontos importantes de avaliação. A gente avalia a estrutura, né, de como que acontece ali, pode ser questões estruturais, realmente, dos serviços de saúde. O processo é como que
os processos acontecem, né? Aqui entra muito esse processo de enfermagem, nessa avaliação, porque tem a ver com a qualidade, e o resultado, que é o encontro, né? Como se esse resultado, ele é positivo, negativo ou não, né? O retorno ali dessa assistência que foi pensada e que foi organizada, tá? Então, tudo isso nós pensamos no quê? Na qualidade, né? Por isso que a gente fala que quando eu falo em processo de enfermagem e ASAI, são medidas pensando na qualidade assistencial, em como que nós poderemos oferecer esse produto, que é o nosso cuidado, na nossa assistência, que tenha uma qualidade que seja pensado também na individualidade, né, de cada paciente. Então, por meio de um processo de enfermagem bem feito, nós conseguimos esse resultado positivo, né, na assistência e que seja de qualidade. Então, voltando para o slide, nós temos também a questão da diferença entre anotação e evolução de enfermagem. Então, os dois são realizados aí para a gente poder anotar, né, informações importantes do paciente, só que há uma diferença entre a anotação de enfermagem e a evolução. E agora vamos conhecer. Então, quando eu falo em anotação, eu estou falando do quê? De dados brutos, né? Então, são dados que não precisam ser tanto analisados. Eu fiz determinado procedimento, eu vou lá e descrevo o que eu realizei para o meu paciente. Já na evolução de enfermagem, são dados analisados. Por isso que ela é privativa do enfermeiro, né? O enfermeiro vai fazer uma análise crítica, reflexiva, teórico-prática, né? Técnico-científica também, né? Diante do que ele encontrou e identificou e avaliou no paciente. Diferente da anotação de enfermagem, que ela pode ser elaborada por toda a equipe, né? Tanto pela técnico auxiliar, e o enfermeiro ele pode anotar pontualmente as ações que foram desenvolvidas naquele momento, né? Referente a um momento, a um plantão, né? Por exemplo, se eu tenho plantão manhã, tarde e noite, para cada período vai ter que ter uma anotação de enfermagem, um encaminhamento para algum exame, né? Um encaminhamento para o centro cirúrgico. Tudo isso é realizado na anotação de enfermagem para a gente entender pontos ali que sejam específicos do cuidado que foi realizado para aquele paciente. Já a evolução de enfermagem, ela é referente ao período, então, de 24 horas ou específico. Então, o que seria esse específico? Então, muitas vezes, né, o paciente ele pode ter alguma intercorrência que nós, enquanto, então, enfermeiros, iremos evoluir essa intercorrência. Então, geralmente, é necessário que seja feita uma evolução 24 horas, ou seja, uma vez ao dia. E cada instituição, ela vai se organizar para que isso aconteça. Então, às vezes, em determinados pacientes é realizado de manhã, depois à tarde, outros à noite, mas é importante que haja essa evolução nessas 24 horas e importante também, né, que a gente evolua alguns tipos de intercorrência, que seja, né, pela visão do enfermeiro, para que a gente entenda esse processo também. A anotação de enfermagem são dados pontuais, a evolução são dados processados e contextualizados. A anotação de enfermagem registra uma observação e a evolução registra várias observações, né? Não somente uma observação, tá? Então, aqui a gente pode até substituir por várias observações, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença entre uma anotação e uma evolução de enfermagem. Então, a anotação, ela é precedida de data e hora, né? Então, tem que ter a data e hora antes da realização dessa anotação de enfermagem, conter a assinatura e identificação do profissional com o número do Corém, né? No final, né? Então, o nome do profissional e o número do Corém. Observar e anotar como o paciente chegou, então, dados de admissão, né, do paciente. Observar e anotar as condições gerais ali do nosso paciente. Anotar orientações efetuadas aos pacientes e familiares, caso seja feita alguma orientação, então, orientado o paciente a não deambular, né? Então, anotar ali as orientações que foram feitas. Cuidados realizados e também algum tipo de intercorrência pode ser anotado, é claro que não num nível de complexidade maior, mas pode ser anotado também. Não deve conter rasuras, entrelinhas, né? Linhas em branco ou espaço, e não escrever lápis ou utilizar corretivo nas anotações de enfermagem também, né? Então, é importante que não tenha rasura, né? Então, por exemplo, se eu escrevo errado, eu posso
escrever depois o digo, né? Coloco entre parênteses, escrevo o digo e continuo escrevendo. Então, eu não posso riscar, né? Eu não posso utilizar corretivo, utilizar lápis em que eu posso apagar. Então, se eu não finalizo uma linha, eu risco e depois eu escrevo o meu nome, né? Com o meu número do Corém, né? Para não ter linhas. Quando eu falo em prontuários que ainda são manuais, tá? Hoje em dia, nós temos muitas instituições que têm prontuários já eletrônicos. Então, na evolução de enfermagem, ela é realizada exclusivamente pelo enfermeiro, então, diariamente. Então, é privativo do enfermeiro uma evolução de enfermagem. Na equipe de enfermagem como um todo, somente o enfermeiro que faz a evolução. Os demais membros fazem a anotação, tá? Então, é utilizado o impresso próprio, precedido de data e hora também, e finalizado com assinatura e Corém do enfermeiro. É importante realizar a entrevista, o exame físico, consultar registros anteriores do paciente, verificar sinais vitais, né? O que foi descrito ali pela equipe durante 24 horas, para ver se teve alguma anormalidade, né? Pedidos e resultados de exame ajudam na construção de uma evolução de enfermagem também. E ali vai ser identificado problemas novos, resposta do cliente aos cuidados, a resolução dos problemas que foram abordados e especificidade de cada unidade e conforme cada situação, nós podemos então realizar evolução de alta, de transferência e de óbito, né? Então, se o paciente ele tem, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória no setor, eu vou fazer, e ele evolui a óbito, eu vou fazer depois, para finalizar ali, né, os cuidados, eu vou descrever, né, uma evolução de enfermagem, comunicando o óbito e como que aconteceu todo o procedimento. Então, é importante, é um documento legal nosso, né? Assim como a gente usa instrumento para coleta de dados, é um documento legal. Para estabelecer diagnóstico de enfermagem, é um documento legal. O planejamento de enfermagem, ele é um documento legal. E a evolução também. Lá eu vou estar descrevendo os cuidados que foram realizados e também como que o paciente está, né? Então, vai estar registrado. Eu posso utilizar também ao meu favor, caso seja necessário. Então, por isso que nós precisamos levar, né, com seriedade e realizar efetivamente uma evolução de enfermagem. Agora eu trago uma situação-problema que fala sobre avaliar o processo. Vamos entender, então, a situação-problema? Então, eu trago para você a história de um paciente de 62 anos, está no 3º dia de um diagnóstico de edema agudo de pulmão. Então, ó, primeira etapa do processo de enfermagem, anamnese e exame físico. Foi identificado pela entrevista que ele tem hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio e uma pneumonia lobar à direita. No exame físico, nós evidenciamos palidez, sudorese, agitação, dispneia, uso de musculatura acessória, ausculta pulmonar, sibilos e estertores finos, na frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, ausculta cardíaca, ritmo de galope, extremidades frias. Estabelecemos em cima dos achados que nós encontramos nessa primeira etapa, nós estabelecemos na segunda etapa 2 diagnósticos de enfermagem, ó. Volume de líquidos excessivos, título de diagnóstico, relacionado a fator relacionado, a mecanismo regulador comprometido, evidenciado por características definidoras, agitação, congestão pulmonar, dispneia e ruídos adventícios. Então, temos um diagnóstico de enfermagem. Temos outro, ó, troca de gases prejudicada, título de diagnóstico, relacionado a fator relacionado a desequilíbrio, ventilação, perfusão, evidenciado por cianose, dispneia, taquicardia e hipóxia, que são as características definidoras. Então, quais elementos devem conter numa evolução diária desse cliente? Como você redigiria, então, essa evolução? Então, o que tem que ter numa evolução de enfermagem? Dias de internação ou tempo de permanência e diagnóstico médico, o exame físico como um todo, resultado de cuidados que foram prescritos, os problemas novos que foram identificados ou abordados, aspectos relacionados à alimentação, hidratação, eliminação, sono e repouso, os sinais vitais,
as condições e tempos de permanência de sondas, catéteres e drenos, resultados também de exames laboratoriais e orientações para o autocuidado do nosso paciente. E dessa forma, nós podemos, então, realizar uma evolução de enfermagem. Então, lembrando que evolução de enfermagem, cada enfermeiro pode desenvolver o seu modelo. É claro que a gente vai, né, se adaptando, escolhendo o modelo, né, melhorando cada vez mais, mas não existe uma receita do bolo em que nós podemos falar, ó, é essa forma que tem que ser e tem que ser desse mesmo jeitinho, é o que está certo. Não. Cada enfermeiro ele pode ter uma possibilidade ali de realizar uma sequência ali que tem a sua característica, né, de cada profissional. Então, não tem problema, tá? Então, eu trouxe aqui uma proposta de uma evolução de uma forma simplificada, porque se fosse para realizar uma evolução ali completa, ela estaria mais extensa, mas eu trouxe só para a gente identificar como que nós podemos descrever uma evolução de enfermagem. Então, vamos lá conhecer como que nós podemos realizar essa evolução. Então, é precedida de data e hora, né? A data e a hora, cliente no terceiro dia de internação hospitalar. Então, percebam que em evolução de enfermagem, nós utilizamos muitas siglas, tá? Para realmente dar uma enxugada, né, no texto. Com hipótese diagnóstica de edema agudo de pulmão. História pregressa de hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, encontra-se consciente, discurso pouco coerente, presença de escarro hemóptico, desconforto respiratório, agitado, uso de musculatura acessória e retração subdiafragmática. Colocado em oxigenoterapia e posição de Fowler. Ausculta pulmonar, sibilos e estertores até ápice em lado direito e esquerdo, frequência respiratória de 32 respirações por minuto, ausculta cardíaca, ritmo de galope, né? E com a frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto. Relata uma precordialgia. Está com as extremidades frias e cianóticas, mesmo aquecidas com cobertores. Comunicado ao plantonista, nome do enfermeiro, o Corém, né? Então, ali a gente coloca, né? Eu coloco muito segue aos cuidados de enfermagem, o meu nome e o número do Corém, tá? Então, aqui é de uma forma simplificada para você entender como que você pode realizar, né, uma evolução de enfermagem. Por isso que é importante nós praticarmos, escrevermos, né, evoluirmos, porque aí a gente vai criando uma destreza, criando uma prática clínica para a gente evoluir de uma maneira tranquila. Depois vai ficando tão assim guardado, né, o esquema, né, a ordem da nossa evolução, que fica muito mais claro. Agora vamos então para o nosso momento de interação. Vou deixar aí uns 30 segundos para vocês entrarem por meio do PIN e eu já volto para a gente dar continuidade às nossas atividades de hoje.
Então, vamos dar continuidade ao nosso Kahoot, né? Na verdade, iniciar o Kahoot e dar continuidade na nossa aula. Temos 12 participantes, vamos lá? Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Teremos 3 perguntas agora e 3 perguntas no final. Ó, a classificação para as intervenções de enfermagem, ela é conhecida como NANDA, NOC, NIC ou CIP. A classificação para as intervenções de enfermagem, ela é conhecida como NANDA, como NOC, como NIC ou como CIP. Essa tá bem fácil. Muito bem, 8 pessoas acertaram, né? O NIC, a classificação das intervenções de enfermagem. Então, Diplomat em primeiro, Prairie em segundo, Sturge em terceiro, Prairie Bobcat, olha os nomes, né? E os Switch em quinto. Vamos para a nossa segunda pergunta. Ela é verdadeiro ou falso, tá? As intervenções no NIC estão listadas em ordem alfabética. Se você acha que essa afirmativa é verdadeira, você apertará o azul. Se você acha que é falsa, o vermelho. Então, as intervenções no NIC, elas estão listadas em ordem alfabética. Se vocês acham que é verdadeira, azul. E se for falsa, vocês apertarão o vermelho. Então, o que vocês acham? Que ela é organizada, então, em ordem alfabética? Então, vamos ver quantas pessoas acertaram. 12 pessoas responderam. É verdadeira, tá? As intervenções no NIC, se vocês abrirem aí a versão digital, vocês vão conseguir perceber que elas estão em ordem alfabética. Muito bem, 10 pessoas acertaram. Então, Diplomat em primeiro, Prairie em segundo, Majestic em terceiro, Great em quarto e Mystery em terceiro. Vamos, então, para a nossa última pergunta deste ciclo, tá? Intervenção de enfermagem para o diagnóstico. Eliminação urinária prejudicada. Então, eu posso utilizar essa intervenção de avaliar intensidade da dor, monitorar a eliminação urinária e incentivar a não ingesta hídrica. Então, diante desse diagnóstico, eliminação urinária prejudicada, eu posso traçar qual intervenção de enfermagem? Avaliar a intensidade da dor, monitorar a eliminação urinária ou incentivar a não ingesta hídrica. Muito bem, pessoal. Monitorar a eliminação urinária, né? Avaliar a dor, ele é importante, mas ele não se encaixaria nessa eliminação urinária prejudicada. E incentivar a não ingesta hídrica está errado, né? A gente tem que incentivar a ingesta hídrica. Então, nós temos o Prairie em primeiro, Majestic em segundo, Power em terceiro, Diplomat em quarto e Sturge em quinto. Muito bem, então, fiquem aí logados que a gente vai ter no final a finalização do nosso quiz, né, junto com a finalização da nossa disciplina. Então, vamos continuar com as temáticas de hoje. Agora nós falaremos sobre indicadores de saúde e acreditação. Então, quando a gente fala em indicador de saúde, nós estamos falando, então, em um processo em que nós pensamos na qualidade da assistência e também dos serviços de saúde. Então, quando eu falo nessa qualidade, eu tenho uma preocupação com a estrutura como um todo, com os malefícios e benefícios dos serviços que estão prestados ao nosso paciente. Então, diante disso, dos serviços que nós prestamos aos pacientes, qual que é o serviço que nós prestamos enquanto equipe de enfermagem, né? Como nós podemos utilizar, né, de uma ferramenta, de um instrumento para a gente utilizar, realizar o serviço prestado ao nosso cliente da melhor forma possível, por meio do quê? Do processo de enfermagem que está dentro, né, da SAI, da sistematização. Então, quando a gente pensa, né, na criação de uma qualidade da assistência do serviço de saúde, nós vamos pensar num aprimoramento para conquistar essas medidas eficazes que promovam essa qualidade. Por isso que tanto a gente fala dessa busca pela qualidade da assistência, utilizando, né, o processo de enfermagem e a sistematização da assistência. Então, nós temos, diante da qualidade, da busca pela qualidade, algumas questões, então, que são voltados para a eficácia, né? Quando eu falo em eficácia, é produzir algum efeito benéfico ali, né, para nossa assistência,
a efetividade, que é produzir um efeito realmente que seja real, né, no nosso dia a dia. Eficiência, então, produzir com competência determinada situação. Utilizar de um recurso, né, de otimização, né, do nosso dia a dia, otimizar os nossos serviços. A aceitabilidade, então, aceitar as questões que podem ser mutáveis ou não, né, sermos flexíveis diante de determinadas situações. Questões de legitimidade e de equidade, né, para nós proporcionarmos um cuidado que seja que venha, né, de acordo com essa equidade, né, esse balanço aí de acordo com as necessidades do nosso público, né? Então, para isso, né, uma das formas que a gente consegue proporcionar uma qualidade assistencial e provar, né, certificar que aquela instituição ela está preconizando, está buscando uma qualidade, nós temos, então, esse serviço de acreditação, que nada mais é do que uma certificação que aquela instituição ela está tendo qualidade nos seus serviços prestados, tá? Então, como que surgiu essa questão de certificar, né, uma instituição, uma unidade de que ela está pensando em qualidade? Então, esse contexto de qualidade da assistência, nós tivemos a primeira aproximação com a nossa precursora, com a Florence Nightingale. Lá na época da Guerra da Crimeia, ela viu essa necessidade de organizar o setor em busca de uma qualidade, né, assistencial. Depois, em 1912, nós tivemos, então, a origem de avaliação de qualidade em saúde, de se pensar em atos avaliativos que consiga ali levantar que há uma qualidade nos serviços de saúde. Em 1917, nós tivemos o programa de padronização hospitalar. Se eu tenho essa padronização, eu estou pleiteando, né, aspectos relacionados à qualidade da assistência. Em 1960, nós tivemos a primeira comissão conjunta pensando em um serviço de acreditação dos hospitais. Então, para certificar alguns hospitais por meio, né, dessa acreditação, né? Essa certificação de qualidade para os hospitais. Em 1970, nós tivemos o primeiro manual de acreditação hospitalar e aí começou a ser utilizado com uma maior frequência, né, esse termo acreditação. Em 1988, nós tivemos uma época importantíssima, né, no nosso contexto histórico, que foi quando nós tivemos a Constituição Federal de 88, em que foi descrito lá que a saúde é o direito de todos e dever do Estado e que essa saúde ela tem que ter, né, ser pautada também em uma qualidade, né, para o usuário. Em 1990, nós tivemos o Manual de Padrões de Acreditação, né, de hospitais da América Latina e também do Caribe, ficou faltando um A aqui. Em 1995, nós tivemos o Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde. Em 98, o Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde. E em 99, nós tivemos, então, a criação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, e ela acaba sendo um dos principais órgãos acreditadores que nós temos na nossa atualidade aqui no cenário brasileiro, né? Então, a ONA, ela tem um papel, né, primordial nesse processo, tá? Então, como que acontece essa acreditação, né, no serviço de saúde? Ele é um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde. Então, por exemplo, eu sou gestora de um hospital e eu quero que esse hospital ele seja certificado que todas as ações, toda a estrutura, toda a parte de recursos humanos, né, a instituição como um todo, preconiza pela qualidade, né? Então, eu vou trabalhar junto com as minhas equipes, com as minhas coordenações ali, para a gente estabelecer protocolos, melhorar o atendimento, melhorar os processos de trabalho, pensando na qualidade. E aí, eu vou chamar um órgão, né, uma entidade certificadora para avaliar e certificar, dar, né, uma nota, um nível ali para minha instituição de que ela é uma instituição
acreditada, né? Que ela passou por esse processo de acreditação. E dessa forma vai trazer um bom marketing, vai trazer com certeza, né, perante os olhos do cliente, né, da população de forma em geral, que a minha instituição, ela preza pela qualidade, tá? Então, voltando para os slides, nós temos, então, um serviço de saúde, ao se tornar acreditado, adquire o status de instituição que inspira ou merece confiança da sua comunidade, porque ela é pautada numa assistência ali de qualidade. Então, nós podemos ter 3 níveis de acreditação. Nós temos o nível 1, né, que quando a instituição ela passa por esse nível, ela tem essa classificação, ela é acreditada. O nível 2 é acreditação, então, plena, né, ele passa por uma acreditação plena, que se chama, e a de nível 3 é uma acreditação por excelência, né? Então, vai melhorando cada vez mais e vai mudando alguns níveis, né, de acordo com o que cada instituição ela apresenta. E aí nós temos também, né, diante de pensarmos em qualidade, em como que nós podemos apresentar essa qualidade para a comunidade, nós temos o quê? Os indicadores de saúde, que eles nos servem para mensurar se realmente, né, as medidas que foram tomadas, elas estão trazendo melhoras ou não, né? Então, é um parâmetro de mensuração diante de alguns pontos específicos da nossa assistência. Então, os indicadores de saúde são medidas usadas para ajudar a descrever uma situação que já é existente, avaliar mudanças ou tendências e avaliar também as ações de saúde executadas. Então, no nosso nível, né, de assistência, do trabalho de enfermagem, nós temos indicadores gerais e indicadores que medem resultados, né? Então, os indicadores gerais, eles vão traduzir a saúde de uma população como um todo e vão avaliar as condições que influenciam essa saúde. Medem os resultados dos processos, né? Então, os indicadores gerais. Já os indicadores que medem resultado, né? Então, aquele resultado para o final, nós podemos ter, então, os indicadores assistenciais, que tem a ver com a nossa prática assistencial, e os indicadores gerenciais. Agora eu vou apresentar para vocês alguns indicadores que estão relacionados à parte assistencial, né, e de qualidade na enfermagem, tá? Então, por exemplo, eles estão relacionados à nossa assistência ao nosso paciente. Então, a queda de pacientes, ele é considerado um indicador assistencial, porque se eu tenho na minha unidade uma queda de pacientes excessiva, quer dizer que nós estamos tendo algum descompromisso ali da nossa equipe, né? Às vezes deixa a grade não elevada, ou às vezes não comunica ali o paciente para que chame a equipe, né, em determinado momento. Então, são indicadores que a gente consegue mensurar que tem algo ali que nós precisamos melhorar na nossa assistência. Ó, taxa de infiltração de catéteres periféricos, prevalência de lesão por pressão, infecções urinárias, prevalência de contenção, abuso psicológico ou físico, taxa de abuso sexual, né, taxa de horas de trabalho da enfermagem por paciente dia, percentual de horas trabalhadas por categoria profissional. Então, isso é indicativo de que os trabalhadores estão ali exaustos e que isso não faz bem para a assistência. A quantidade de profissionais ali de enfermagem, né, se nós temos um número elevado ou não. Ali eu vou ter índices, né, de indicadores para entender esse processo. Satisfação no trabalho, qualificação profissional e turnover voluntário de enfermagem, que é essa troca constante ali, né, de setores. Então, isso tem a ver também com uma assistência, com indicadores ali assistenciais, esse mais para a parte gerencial, mas que a gente consegue mensurar a qualidade do serviço que nós estamos ofertando ali para os nossos pacientes. Agora eu vou trazer uma situação, um problema que envolve indicadores de saúde assistencial. Vamos entender essa situação, problema? Então, eu trago para você a história de uma enfermeira, a técnica do enfermeiro João. Ele trabalha no setor de clínica médica e ele tem ali colaboradores sob
sobrecarregados, ele busca, né, uma equipe mais unida para garantir um cuidado com qualidade. Certo dia, a técnica de enfermagem Verônica foi procurar o paciente Mário, que ele não estava no leito e passou ali, né, ela estava sobrecarregada e teve algumas dificuldades para atendê-lo, né, da melhor forma possível, porque não tinha identificação para saber se aquele paciente que estava em confusão, se seria o paciente Mário também. E a técnica de enfermagem, ela estava meio displicente, fazendo uso de celular e ela teria que medicar, né, o paciente ali e por não saber a sua identificação de forma correta, tinha um risco de administrar essa medicação no paciente errado. Então, o que podemos falar sobre esse caso em relação à qualidade da assistência e do serviço prestado, há maneiras de medir essa qualidade, como podemos ajudar o enfermeiro João Pedro diante desse cenário. Então, o João Pedro ele está passando por uma grande problemática ali do seu setor, que ela está com uma equipe sobrecarregada e desatenta, né? Então, desmotivado, insatisfeitos no seu dia a dia de trabalho. E, consequentemente, isso vai trazer uma má qualidade da assistência e do serviço. Então, é importante que ele estabeleça algumas medidas, como o uso racional do celular no ambiente de trabalho, que utilize placas, né, de identificação do paciente para que não haja erro ali medicamentoso e, com certeza, por meio dos indicadores, pensar num programa de melhorias no setor, né, utilizando os indicadores, né, para ele mensurar, ter índices ali do que precisa ser melhorado ou não, né? Então, ele consegue fazer esse levantamento diante de indicador. Então, ele pode utilizar isso para proporcionar, para mostrar até mesmo para a equipe o que precisa ser melhorado diante dos dados reais que são levantados ali no nosso dia a dia de trabalho. Agora nós iremos falar sobre um tema que é muito importante quando nós falamos do processo de trabalho, processo de enfermagem na atualidade, que é a informatização da assistência. Então, a nossa busca constante é que todas as instituições, elas consigam ter um prontuário eletrônico, um sistema informatizado, porque a partir disso nós conseguimos colocar em prática com uma maior facilidade todas as etapas do processo de enfermagem. Porque dessa forma eu coloco lá, né, os dados levantados do meu paciente, né, do exame físico que eu realizei, da anamnese que eu realizei e o próprio sistema ele vai nos auxiliar a traçar diagnósticos de enfermagem, resultados esperados, intervenções de enfermagem. Nós podemos fazer de uma forma também sistematizada, informatizada, as evoluções de enfermagem. Então, essa informatização da assistência é algo que nós buscamos e que, se Deus quiser, logo nós teremos aí, né, na maioria das instituições, tá? Então, vamos lá conhecer mais sobre essa informatização da assistência. Então, essa informatização, ela vai trazer o quê? Melhorias para a qualidade da assistência com a implementação da SAI, né, de forma informatizada, né? Então, isso, com certeza, é um recurso muito positivo para a nossa prática profissional. Então, nós temos aí algumas instituições que já têm o prontuário eletrônico do paciente. Esse prontuário eletrônico, ele traz o registro de dados do paciente de forma geral. Lá está descrito a solicitação de exames, resultados de exames, prescrição de tratamento e de cuidados, né, da equipe multidisciplinar, como também as etapas, né, do processo de enfermagem, nós podemos realizar ali de uma forma informatizada e que nos dê recursos ali para continuar, né, de uma forma efetiva ali. Então, quando a gente fala em prontuários eletrônicos e toda essa modernidade que nós temos no nosso dia a dia de trabalho, nós estamos falando das TICs, que são tecnologias da informação e comunicação em saúde, né, que acabam sendo pontos ali importantes do nosso processo. Então, quais seriam as vantagens dessa informatização? Uma implementação mais rápida, precisa e completa, né, do nosso processo de enfermagem. E isso, consequentemente, nós teríamos uma otimização do tempo dispensado na SAI. Então, vamos pensar, né, no tempo que eu tenho
em fazer uma prescrição ou o processo de enfermagem como um todo manualmente, o tempo que eu acabo ganhando, né, fazendo ele de forma digital, né, de forma informatizada, e com essa otimização do tempo, os outros tempos, né, que eu tenho, porque o tempo do enfermeiro, ele é, né, regrado ali, a gente tem que fazer várias funções, temos várias responsabilidades. Com essa otimização do tempo dispensado na SAI, nós poderemos ter mais tempo, né, em outras atividades, para desenvolver outras atividades que nós temos sobre nossa responsabilidade, tá? Mas aí essa informatização da SAI, nós precisamos pensar em alguns pontos, né, em utilizar teorias de enfermagem de acordo com a necessidade. Nós temos também que pensar em uma linguagem que seja padronizada, por isso que nós utilizamos vários tipos de classificações nessa informatização, como o NANDA, o NOC e o NIC, né, para trazer essa padronização de linguagem. A assinatura ela vai acontecer, então, de forma digital, né? Então, isso é importante, né, que tenha todo um controle, né, com relação a isso também. Isso exige do profissional uma habilidade em computação, né, que ele consiga, né, utilizar o sistema ali que foi padronizado na instituição, e uma preocupação muito grande com a confidencialidade das informações. Então, nós temos acesso a muitas informações e eu preciso, então, me preocupar com essa confidencialidade, né? Então, eu não posso passar informações que não sejam da responsabilidade nossa, né, enquanto profissionais, para outras pessoas. Então, é a questão ética, né, o nosso código de ética que traz, né, essa confidencialidade também dos dados do nosso paciente. Então, eu terei acesso a vários dados e, para isso, eu preciso ter uma preocupação específica, né, de como que eu vou utilizar todas essas informações. Então, quando eu falo em informatização de todo o processo de enfermagem, da SAI como um todo, isso é um ganho muito grande para nós, né, enquanto equipe de enfermagem, né? Isso facilita e faz com que a gente consiga colocar realmente, né, em prática as etapas do processo de enfermagem. A investigação, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a evolução, né? Então, eu consigo de uma forma mais hábil, né, colocar todas as etapas do processo de enfermagem em ação e, assim, com certeza, qualificar o nosso processo de enfermagem e assistência de enfermagem como um todo. Agora nós trabalharemos uma problema que envolve essa vulnerabilidade dos idosos internados. Então, vamos lá conhecer a nossa problema? Então, eu trago a história do senhor José Alves, ele tem 72 anos, está internado há 10 dias devido a um quadro de pneumonia. Há 2 dias, ele já perdeu o acesso periférico 5 vezes. A acompanhante questionou o porquê de tantas manchas pelo braço e o surgimento também de feridas na região sacral. Também comunicou que no período da tarde não poderá permanecer como acompanhante, pois terá que ir para casa e retornar à noite. Então, nós temos vários problemas aí envolvendo o senhor José, né? Então, teve várias punções perdidas, né? Por isso, ele teve manchas aí no seu braço. Surgimentos de uma lesão por pressão na região sacral, né? Então, devido a não mudança de decúbito. E fora a questão importante aí do seu José, que ele vai ficar um período sem acompanhante. E isso traz, com certeza, riscos importantes para o nosso paciente. Então, quais poderiam ser os indicadores assistenciais que devem ser levantados mensalmente numa unidade para a gente entender como que está sendo a qualidade da assistência prestadas, né, ao nosso paciente. Então, aqui eu trago para você alguns indicadores assistenciais. Então, quando eu falo nesses indicadores assistenciais, se eu tenho um aumento do índice de incidência, né, de algumas dessas questões, é porque está tendo alguma falha ali na minha assistência, né? Então, eu preciso trabalhar junto com a equipe, com a educação permanente ou com algumas medidas para a gente tentar diminuir, né, o índice desses indicadores.
Então, um dos indicadores que nós temos é a incidência de queda de pacientes, né? Então, qual que é o motivo dessa queda? É por má informação? É porque o paciente está confuso? É porque ele está desacompanhado? É porque a grade do leito ela não estava elevada? Então, isso pode também estar referindo, né, estar relacionado a uma má assistência ao nosso paciente. Índice de lesão por pressão, né? Então, se eu tenho no setor um índice elevado de lesão por pressão, algo de errado está acontecendo na minha assistência, né? Então, eu tenho que analisar. Será que o paciente ele já veio com essa lesão por pressão do seu domicílio? Será que ele desenvolveu durante a internação? Então, tudo isso também pode refletir numa assistência de qualidade. Índice de lesão de pele, né? Incidência de erro de medicação, incidência de quase falha relacionada ao processo, né, da administração de medicamentos e incidência de flebite, né? Então, são pontos importantes, por isso que nós não podemos subnotificar, né? Nós não podemos esconder alguns dados, né? Não colocar, não descrevermos em evolução, em anotação de enfermagem. Se tiver uma lesão por pressão, eu vou com certeza anotar, vou evoluir no paciente e vou, né, tentar trazer essa informação. Se teve flebite, também. Se teve uma queda no leito, eu vou notificar, né? Cada instituição ela tem um protocolo específico para queda no leito, então, para que a gente atenda o paciente da melhor forma possível. Então, por meio de indicadores assistenciais, eu consigo mensurar se a minha assistência, né, a assistência da minha equipe, ela está sendo com qualidade ou não e quais medidas que eu posso, né, trabalhar com a minha equipe para que esses números, esses índices diminuam. Agora, vamos finalizar a nossa disciplina com o quiz. Vamos lá para o nosso Kahoot? Então, nós temos aqui Prairie em primeiro, Majestic em segundo, Power em terceiro, Diploma em quarto e Sturge em quinto. Vamos para a nossa quarta pergunta. Acompanhar as respostas do cliente aos cuidados prescritos e implementados através das anotações no prontuário. Que etapa que eu estou falando do nosso processo de enfermagem? Investigação, avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento ou planejamento. Acompanhar as respostas do cliente aos cuidados prescritos e implementados através das anotações no prontuário. É a etapa da investigação, da avaliação, do diagnóstico de enfermagem ou do planejamento do cuidado. 3 pessoas acertaram, faz parte da avaliação, tá? Então, essa é a resposta. Então, em primeiro lugar, nós temos o Majestic, em segundo, Diploma, o Prairie em terceiro, Mystery em quarto e Power em quinto. Vamos, então, para a nossa quinta pergunta, verdadeiro ou falso? A evolução de enfermagem ela é privativa do enfermeiro? Se você acha que é verdadeiro, azul, e se você acha que é falso, vermelho. A evolução de enfermagem ela é privativa do enfermeiro? Verdadeiro ou falso? Muito bem, 7 pessoas acertaram. A evolução ela é privativa do enfermeiro. Quem realiza a evolução é o enfermeiro. Os demais membros da equipe de enfermagem vão realizar anotações de enfermagem, certo? Diploma em primeiro, Mystery em segundo, Majestic em terceiro, Power em quarto e Radiant em quinto. Vamos para a nossa última pergunta. Incidência de queda, ele é um indicador assistencial ou um indicador gerencial? Incidência de queda, nós podemos considerar como um indicador assistencial ou um indicador gerencial. Muito bem, 8 pessoas acertaram que incidência de queda, ele é um indicador assistencial, tá? Ele tem a ver, então, com assistência de enfermagem. Assim como o indicador de uma incidência de lesão por pressão, incidência de flebite, incidência também de lesão de pele, erros de medicação, são considerados também indicadores assistenciais. Então, vamos ver o nosso ranking aqui da nossa última teleaula da SAI. Em terceiro lugar ficou o Power Alpaca, com medalha de bronze. Medalha de prata ficou o Mystery Ash e medalha de ouro, o Majestic Camel.
Pessoal, parabéns em quarto ficou radiante, em quinto diploma. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no nosso quiz, no nosso fórum, né, durante a aula. Foi muito bom estar com vocês nesses 4 encontros para nós conversarmos da importância dessa ferramenta poderosa que nós temos, né, a nosso favor, que é a sistematização da assistência de enfermagem. E dentro dessa sistematização, nós temos o processo de enfermagem com as suas etapas, que são ali etapas que nos auxiliarão a operacionalizar, né, os cuidados que nós pensamos para o nosso paciente. Então, espero que vocês tenham entendido, né, todo esse contexto, porque com certeza vocês utilizarão na vida profissional e também nas demais disciplinas. Que vocês tenham compreendido sobre a etapa da investigação, a etapa do diagnóstico de enfermagem, do planejamento, né, da implementação, e hoje nós vimos a avaliação. E o quanto que nós pensarmos, né, nessas etapas e realizarmos de uma maneira efetiva, né, para cada paciente, pensando na sua individualidade, nós conseguiremos proporcionar uma assistência de qualidade para os nossos pacientes. Desejo a vocês um ótimo estudo, estou inteiramente à disposição e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!